Vamos estudar cálculo estequiométrico hoje? Não, cálculo estequiométrico não! Bora lá! Bom, pessoal, para estudar cálculo estequiométrico, primeiramente a gente precisa ter definido quem são os reagentes e quem são os produtos. Na realidade, vai sempre aparecer um enunciado do qual a gente tem que saber quem são os reagentes, aqueles que reagem entre si, ou seja, são consumidos, tendo uma formação, ou seja, uma transformação em produtos, ou seja, compostos que vão ser formados. É importante salientar que quando a gente tem uma reação química, a gente sempre monta uma equação. O que significa essa equação? Ela representa o número de mols ou o número de átomos que eu tenho antes da reação e o número de átomos que eu tenho depois da reação. Geralmente esse número de átomos é igual, somente estão transformados, ou seja, estão alterados, beleza? Bom, uma vez então montada essa equação, como que fica na prática? Bom, na prática é assim, ó, ao queimar gás metano na presença de oxigênio, então seria gás metano, que é o CH4, mais gás oxigênio, então ele formou, o que formou? Transformou, setinha, em dióxido de carbono, que é o CO2, e vapor de água. Bom, uma vez que eu tenho isso, eu tenho uma equação química já montada, onde antes da setinha eu tenho os reagentes e após a setinha eu tenho os produtos. Ah, já está fazendo sentido, né? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho uma solução de ácido clorídrico que reage com hidróxido de sódio. Então, HCl, que é o ácido clorídrico, reage com hidróxido de sódio, transformando, ou seja, uma setinha, formou-se cloreto de sódio e água. Então, eu tenho antes da setinha os reagentes, depois da setinha os produtos. E esses números aqui, que são esses números que você acabou de mostrar? Isso tem a ver com balanceamento. Toda equação química é necessária ter um balanceamento. Mas o que é esse balanceamento? É a quantidade de átomos, ou seja, o número de átomos que eu tenho antes da reação e depois da reação. E eles têm que ser iguais. Então, olha só o exemplo aqui. Ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio. Eu tenho um hidrogênio do ácido clorídrico, um hidrogênio do hidróxido de sódio, ou seja, dois hidrogênios. Eu tenho um sódio, eu tenho um cloro e eu tenho um oxigênio. Esses são os átomos que eu tenho antes da reação, ou seja, nos reagentes. No produto, eu tenho dois hidrogênios, eu tenho um cloro, eu tenho um sódio e um oxigênio. Se vocês repararem, os números são iguais, ou seja, a quantidade de átomos são iguais, ou seja, a reação somente ocorreu uma transformação. Por isso que é importante fazer o balanceamento. Logo a gente vai ver nas outras aulas como a gente pode estimar massa, volume, entre outras coisas, com esse cálculo estequiométrico baseado pelo balanceamento. Bom, mas para fazer o balanceamento, a gente faz uma brincadeirinha. Você já achou o seu macho, né? Então, o que é macho? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma vez que você define isso aqui, fica mais fácil fazer o balanceamento. Então vamos praticar. Nessa equação, eu tenho aqui ácido sulfúrico que reage com hidróxido de lítio, formando sulfato de lítio mais água. Então, como que eu faço o balanceamento? Seguindo o macho. Bom, metal. Metal tem, no caso aqui, o lítio. Eu tenho dois lítios aqui e aqui eu só tenho um só. Então, se eu tivesse duas moléculas de hidróxido de lítio, eu teria a mesma quantidade que eu tenho aqui de lítio. Então, vou colocar um 2 aqui. Ótimo, então vou colocar um aqui. Então, eu tenho dois lítios. O próximo, ametal, que seja diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, no caso, temos um enxofre. Eu tenho um enxofre aqui também tem um enxofre. Então, já está balanceado. Eu tenho carbono? Não. Tem hidrogênio? Tem. Tem dois hidrogênios aqui, mais dois hidrogênios aqui. São 4 hidrogênios. Então, quantos hidrogênios eu tenho que ter no produto? A única molécula tem hidrogênio, a água. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 2 aqui na frente, ou seja, 2 moléculas de água. Por quê? 2 vezes 2 dão os 4 hidrogênios que eu preciso. Aí, já temos a equação balanceada. Vamos fazer outro, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, hidróxido de bário reage com ácido clorídrico. Quando isso acontecer, forma então cloreto de bário mais água. Bom, tendo a equação já montada, então vamos acertar o metal primeiro. Quem que é o metal? É o bário. Tem um bário aqui, tem um bário aqui. Então, vou colocar um na frente, um aqui. Beleza. Tem um ametal que seja diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Tem o cloro. São 2 cloros. Então, quantas moléculas de ácido clorídrico são necessárias para dar 2 cloros? 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 cloros, 2 cloros. Perfeito. Eu tenho carbono? Não. Tem hidrogênio? Tem. Tem 2 hidrogênios na molécula de hidróxido de bário, tem 2 no ácido clorídrico. Então, são 4 hidrogênios. Então, vai no caso aqui, a única molécula que tem hidrogênio é a água, então eu vou colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 2, 4 hidrogênios que fazem a molécula de água. Perfeito? E a minha equação já está balanceada. Viu só que fácil? Maravilha, né? Bom,
Preciso muito que vocês curtam o meu canal, tá certo? Veja se gostou do vídeo ou não, façam seus comentários, tá certo? Para eu poder melhorar um pouco mais e atender vocês de uma forma um pouquinho mais assertiva. Beleza? Muito obrigado e até mais!